pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, se o seu filho não come nada, que você está desesperada, já fez de tudo, e seu filho continua não comendo nada, fica nesse vídeo até o final, que eu vou te ensinar muitas dicas legais pra você. E eu vou esclarecer algumas dúvidas que eu nunca vi ninguém falando, mas que eu tenho certeza que é dúvida de muitas mães, preocupações de muitas mães. Meu filho não quer comer nada. Gente, é assim, ó. Até os 2 anos de idade, quando você começa a introdução alimentar, a criança tem tendência a comer bem. Tem algumas exceções, que nem a minha nunca foi de comer bem. Nem quando começou a introdução alimentar, ela já era muito seletiva. Mas tem algumas crianças que até os 2 anos costumam comer bem. Aceita frutinha, né? Tá aquela descoberta, é brócolis, cenoura, aceita tudo que é uma beleza. Mas tem outras crianças que não. Mas até os 2 anos. Então as crianças na fase dos 2 a 4 anos, elas começam a ser mais seletivas, elas começam a prestar mais atenção, analisar o sabor, né, as texturas. Então ela tem tendência a começar a dizer que eu quero isso, mãe, isso eu não quero, mãe, sabe? Selecionar bem o que ela quer comer. É normal. É normal, gente, não tem nada que você faça para mudar isso, não tem. Pois, uma diquinha importante. Mãe, pelo amor de Deus, eu sei que dá um danoninho uma vez, você pode até dar um danoninho, não faz mal não. Mas é assim, procure dar o danoninho depois das refeições. Não dê nem se a sua criança já é ruim para comer. Mesmo você dando suprimento, o suprimento não é para estimular o apetite, já falei isso aqui várias vezes. Ele é para suprir a carência de vitaminas e sais minerais que a sua criança precisa, tá bom? Então, mas se a sua criança já é ruim para comer, você evite de dar lanche para ela. Não dê lanche! Você dê o lanche depois das refeições. Mesmo que ela coma um pouquinho só, mas ela não pode dar um lanche. Se ela já come pouco, aí você dá uma frutinha, um lanchinho antes da comida, ela não vai comer mesmo não. Então procure dar depois, tá? Depois você pode dar um danoninho. Almoçou? Então quer dar uma frutinha, uma bananinha, alguma coisinha? Você dá depois da comida, tá bom? Salgadinho, pelo amor de Deus, gente, não dê salgadinho de jeito nenhum. Eles ficam viciados naquilo e não querem comer. Achocolatado, todinho, pelo amor de Deus. Nessa fase dos 2 a 4 anos, se você fizer isso, mãe, pai, avó, tia, alguém aí que tá tomando conta da criança, se você fizer isso, se você dá todinho, suquinho de caixinha, você vai perder seu filho. Você vai perder, porque é nessa fase que eles estão identificando o doce, tá sendo mais apurado o doce para eles. Eles estão identificando os sabores, e o doce fica mais acusado. Abusado demais o doce. Então, pelo amor de Deus, não dê. Você quer dar um suco? Vai, espreme uma laranja, gente. Espreme uma laranjinha ali e dá um suquinho natural, tá? Outra coisa que estimula o apetite e é 100% natural é laranja, gente. Vocês sabiam? Por exemplo, você antes de dar o almoço, você dá uma laranja pro seu filho chupar. Se ele chupar a laranja, né? Se ele não chupar, você espreme uma laranja e dá para ele tomar. Laranja pura, sem água, sem nada, tá? Se a laranja tiver um pouquinho azeda, você bota um pouquinho de açúcar. Eu não vou falar para botar mel, porque se a sua criança tiver menos de 1 ano, não pode comer mel, né? Porque pode ter algum tipo de alergia, a gente não sabe. Então, a gente dá depois de 1 ano. Então, a gente bota um pouquinho de açúcar. Se o suco tiver muito, se a laranja tiver muito azeda. Se a laranja tiver boa, não, tá? Mas uma laranjinha, gente, antes do almoço é muito bom para o apetite, até de gente idoso. Sabe por quê? Você sabe que o idoso também tem uma certa fase da vida que eles começam a ficar com falta de apetite, né? Então, uma laranjinha antes do almoço é tudo de bom, tá? Lanchinho, gente, só dê mesmo depois que eles comerem, tá? Depois do lanche, depois do almoço e depois do jantar, você entra com a frutinha, com alguma coisinha que você for dar. Evite achocolatado, suco de caixinha, evite salgadinho, bolachinha recheada, pelo amor do Senhor, gente, não faça isso. Se a sua criança nunca experimentou bolachinha recheada, passe longe. Não deixe ela experimentar, ela não tá sentindo falta daquilo, nunca provou, né? E ela fala assim, ai, minha criança só toma chocolatado, porque experimentou. Agora você vai ter que tomar um duro danado para tirar isso daí. Não vou falar para você deixar sua criança sem comer, não faça isso. Dê o suprimento e vai mudando aos pouquinhos, sabe? Outra coisa, gente, a mãe ou o pai responsável pela criança tem que estimular a criança comendo como? A criança tem que ver que você tá comendo também, que é bom. Não adianta você falar para ela, come brócolis, se você não come brócolis. Não come doce, se a criança vê você comendo doce. Então não dá, a gente tem que dar os exemplos, né? O exemplo vem de nós mesmos. Então, procure comer junto com a sua criança, sabe? Aquelas caras, nossa, que delícia. Isso incentiva demais, faz a criança ficar salivando, doida pra comer também. Toda criança é assim, gente. Toda criança é assim, não muda não. Então o que eu queria falar pra vocês é isso, tá? Dos 2 aos 4 anos, toda criança passa por isso. É a fase que elas estão aprendendo a degustar os alimentos, sentir mais os sabores, entendeu? Então é normal que a criança pare de comer, fique bem seletiva dos 2 aos 4 anos.
depois elas voltam a comer de novo. Se nesse intervalo dos 2 a 4 anos, você fizer o que eu tô te falando. Evita achocolatado, suco industrializado de caixinha, salgadinho, bolachinha recheada, nada disso. De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Se a sua criança já come, vai tirando aos pouquinhos. Não dá aquele choque não, sabe? Não vou dar mais, a criança fica irritada, chora muito. Tem criança até que passa mal, fica doente, então não é legal. Você vai tirando aos pouquinhos, você vai substituindo. Criança, gente, se a gente não souber manipular uma criança, então nós aqui estamos com um grave problema, né, gente? Por mais difícil que a criança seja, a gente é o adulto. Então a gente é o responsável, a gente que comanda a situação. Não é verdade? Então é isso, mãezinhas queridas do meu coração. Se seu filho tá com 2 a 4 anos e não quer comer nada, comia bastante, agora não tá comendo nada, fica tranquila, tá? É normal. É normal. É agora que eles estão aprendendo a degustar. Então eles ficam mais seletivos mesmo, tá? Entra com suprimento. Se a sua criança não come nada, gente, o suprimento é importantíssimo. Por mais que a gente, essas dicas que eu tô dando aqui pra vocês, falando, tirando dúvida, né? Porque eu vi algumas mães comentando, mas ninguém fala, por que ninguém fala que a criança com 2 a 4 anos não come nada? Para de comer, que é normal isso, é normal, tá? Por causa disso. Mas eu aconselho você a entrar com suprimento. O suprimento é de suma importância, gente. Vocês não fazem ideia como o suprimento é importante. É importantíssimo. Você sabia que muitas crianças crescem e depois desenvolvem escoliose? Por que desenvolve escoliose? Porque justamente está na fase de crescimento e não tem os nutrientes, sais minerais, proteínas e vitaminas que a criança precisa para desenvolver os ossos saudáveis, começa a dar escoliose. Ossos fracos, entendeu? Então o suprimento é muito importante. E eu aconselho o Cálcio Kids, que é o que eu estou usando com a Vitória já faz muito tempo. E ele é muito bom mesmo, tá? Ele veio para substituir o Calimão Kids, que as mães me perguntam, onde eu posso encontrar esse? Não encontra mais, mãe, porque eles não querem fabricar mais. A indústria farmacêutica, por que vocês pararam de fabricar o Calimão Kids? Pois é, mas tem o Cálcio Kids, é muito boa, tá bom? Além de tem cálcio, ferro, tem tudo que a sua criança precisa, tudo. Além disso, ela ajuda a aumentar a imunidade, tá? Evita que a criança fique caidinha, tristinha, chorosa. A criança, quando tá com imunidade baixa, ela fica até chorona, né? Fica chorona. Não quer brincar, né? Qualquer coisinha já se irrita. Pois é. Então, gente, o suprimento é importante, tá? Mas a fase dos 2 aos 4 anos, se a sua criança parou de comer, tá? Não quer comer mais nada, é por causa disso, porque elas estão seletivas. Então, cuidado. Abre o olho, mãe. Abre o olho e não dê de forma alguma produtos industrializados, achocolatados, suco de caixinha, bolacha recheada, não dê, porque se você der nessa hora, você vai perder seu filho, dos 2 a 4 anos, porque é agora que eles estão começando a identificar o açúcar, tá? Então, maneira, pelo amor de Deus. Agora, se a sua filha já está, ou filho já está nesse processo, já aprendeu a comer bolacha doce, achocolatado, suquinho de caixinha, vai tirando aos pouquinhos. Vai substituindo pelo suquinho natural, vai substituindo, gente, vai substituindo. A criança vai aprender. Elas estão em fase de aprendizagem, então elas vão aprender. Depende da gente. É difícil, mas vale a pena, gente. É nosso filho. Não, porque a gente não vai lutar por eles, a gente vai lutar por eles a vida toda, né? Então, é isso que eu queria dizer pra vocês, tá? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, mais uma vez, tá bom? Eu vim esclarecendo as dúvidas. Gente, se vocês têm dúvida, tem mais alguma coisa que eu não falei aqui, que vocês gostariam que eu falasse, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre esclarecendo aquilo que você tá me perguntando aí, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus e até o próximo.